Olá, cursistas! Nós vamos dar início à terceira unidade, é a última unidade da disciplina Estratégias Educacionais para Empreender, e o título é justamente as estratégias para a implementação da cultura e da pedagogia empreendedora. Então, a primeira coisa que a gente vai refletir é justamente o termo estratégia. Estratégia consiste em um conjunto de atitudes ainda não realizadas, ou seja, estão idealizadas, que visam atingir uma nova posição futura. Em outras palavras, estratégia define o que fazer, define a direção e onde concentrar os esforços de qualquer instituição. Então, nessa unidade, nós vamos discutir estratégias possíveis para serem adotadas em prol do comprometimento da educação, da instituição, com a adoção da cultura empreendedora. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso já é apontado pelo próprio Dolabella, é que não há um modelo pronto que possa ser utilizado por todo mundo como uma coisa acabada. Ou seja, eu pego o modelo, as sugestões que o próprio Dolabella colocou, que está no nosso material didático, e vou utilizar para a minha disciplina, vou utilizar naquela escola e vou utilizar naquela comunidade. Por quê? Existem características, as minhas características enquanto professor, as características dos meus alunos que eu vou ter que levar em consideração, cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. Eu tenho que pensar na realidade daquela instituição de ensino e daquela comunidade onde a minha instituição de ensino está situada. Por isso que eu vou pegar as sugestões e eu tenho que adaptar a minha realidade, senão realmente não vai funcionar, não vai fluir, porque de repente o que está ali precisa de um pouco mais de esforço em um ponto ou outro e eu preciso identificar então quais seriam os pontos onde a pedagogia empreendedora vai ter que ser melhor trabalhada, de acordo com a realidade. Resumindo, não há uma fórmula mágica. Cada um vai ter que criar a sua fórmula e a cada vez que for implementar, você vai perceber que vai ter que recriar. Isso é o mágico na pedagogia empreendedora, é a necessidade de estar recriando. Com isso eu aprendo também e vou mostrando que aquela realidade é a que me preocupa e não qualquer realidade. Eu estou realmente preocupado com os educandos que estão comigo, com quem está próximo a mim e aonde eles estão inseridos, porque os sonhos que eles têm que ser inseridos naquela comunidade. Então essa é a preocupação, fazer com que ela se adapte ao que eu tenho. Nós vamos encontrar no material didático sugestões e estratégias sugeridas por quem já iniciou esse processo de implementação, mas cada professor e cada instituição de ensino necessitará refletir sobre a sua realidade, como a gente já falou, e sobre os seus alunos, antes de iniciar o processo de implementação. Então, é necessário sentar, enquanto grupo de professores, enquanto coletivo, refletir sobre a realidade da escola, para daí, então, ver os passos, ou seja, as estratégias que vão ser adotadas para a implementação da pedagogia empreendedora. No e-book tem a sugestão de um artigo que foi justamente estudar a questão da implementação da pedagogia empreendedora no município aqui do Paraná, e eles vão colocando qual foi a metodologia, quais são os pontos fortes, o que precisa ser melhorado. Sugiro a leitura, está no e-book. O que é necessário para, então, começar a implementação da cultura empreendedora? Primeiro, nós temos que ter uma percepção crítica da realidade e a criação de um esboço da situação futura que se almeja, para então, com os pés no chão e o olho no horizonte, traçar metas possíveis de serem cumpridas dentro dos prazos planejados. Ou seja, ficou muito claro aqui, eu parto da realidade, mas parto para onde? Para um futuro almejado, dentro das condições que eu tenho, mas sempre sabendo que eu vou ter que buscar mais, porque senão vira acomodação, e eu vou buscar alcançar essa realidade futura. Então, eu traço um esboço partindo da minha realidade, dentro do que é possível, mas desejando sempre uma melhora. Ao delimitar a realidade da escola e da comunidade ao entorno da escola e definir de forma coletiva a direção que se quer para a escola e a transformação que se quer para a comunidade, criou-se então uma visão de futuro que é compartilhada por todos, o que significa que há um comprometimento desse colegiado em planejar ações e cumprir com essas mesmas ações em prol da visão por eles esboçada. Então, vocês criaram uma visão de futuro. Faz parte do coletivo essa visão. Então, todo mundo vai trabalhar para alcançar, para atingir, por mais difícil que seja, porque ninguém aqui está falando que vai ser fácil. Toda mudança requer sair do nosso comodismo. Por isso é tão difícil, porque às vezes a gente está tão acomodado que é mais fácil deixar do jeito que está. Então, é preciso que a gente quebre essa visão, quebre esse comodismo e traga essas mudanças que se pretende que foram traçadas em coletivo. Como eu falei, vai exigir mudanças
na forma de pensar e na forma de agir de toda a instituição escolar. O que essa mudança vai exigir? Uma preparação do corpo docente, né? Todo mundo vai ter que entender a questão da cultura empreendedora, os princípios da pedagogia empreendedora. Nós vamos ter que fazer uma sensibilização dos pais e da comunidade, porque necessariamente a cultura empreendedora ela não fica dentro dos portões do colégio. Para ela ter sentido, ela vai justamente ao encontro da comunidade, das necessidades da comunidade. Eu também vou precisar uma organização dos espaços escolares, eu vou ter que repensar os meus espaços, porque uma série de atividades diferenciadas vão ser necessárias para a consecução dos objetivos. Também vou ter que pensar na organização do tempo para sonhar, e aí é bem difícil, eu sei exatamente disso, eu trabalho no núcleo de educação e sei que o currículo, o horário, tudo isso já vem engessado. Por isso que, enquanto professores, nós vamos ter que criar alternativas para que a gente encontre alternativas para poder propiciar esse tempo para trabalhar o sonho, tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula. Também vamos precisar a questão de modificação ou substituição dos instrumentos de referências, a gente vai ter que buscar novos materiais para poder trabalhar a pedagogia empreendedora, o que a gente tem dá conta dos nossos conteúdos, mas não dá conta da pedagogia empreendedora, nós vamos ter que adaptar esses materiais. Nós vamos ter que criar condições para a autoavaliação. O foco da pedagogia empreendedora é justamente o aluno buscar o autoaprendizado. E não tem autoaprendizado sem autoavaliação, porque é ali que eu dou condições de perceber, né? Eu dou condições para o aluno perceber que ele tinha uma meta e ele mesmo vai avaliar se ele chegou, está próximo ou o que ele precisa para alcançar aquela meta. Então não existe cultura empreendedora, pedagogia empreendedora sem autoavaliação. Nós vamos ter que pensar um pouquinho na questão da desistência, da evasão, como um problema, inclusive, de relação escolar. A gente sabe que a evasão tem causas externas, que são muito maiores do que a escola pode abarcar, mas tem sim causas internas, e a gente tem que refletir sobre essas causas internas. Às vezes é um problema pedagógico, às vezes é um problema de não encontrar um apoio na escola. Então a gente precisa sim abordar a evasão como um possível problema da escola. E aí a gente vai poder trabalhar a questão da pedagogia empreendedora, porque se o aluno tinha um sonho e você estava ajudando a construir esse sonho enquanto escola, se ele desistiu da escola, ele também está desistindo desse sonho. E não é isso que a gente quer que ele vá, a partir da escola, em busca dos seus sonhos. E, por fim, nós vamos ter que fazer promoção de eventos paralelos aos trabalhos em sala de aula. É aquilo que eu falei lá na primeira unidade. Trabalhar com a pedagogia empreendedora vai fazer com que você trabalhe com projetos. São os projetos que envolvem os alunos. Esses projetos eles fogem da sala de aula e vão se refletir na comunidade. E é lá que o aluno vai encontrar suporte para conseguir realizar os seus sonhos. Repensar é a palavra de ordem. No material didático, todos aqueles itens que a gente acabou de falar estão bem trabalhados e existem alguns outros exemplos, então eu sugiro que vocês façam a leitura do material, mas sempre nesse sentido, repensar. Eu tenho uma metodologia que eu já utilizo e eu vou repensar essa metodologia. Eu tenho uma instituição de ensino funcionando e eu vou repensar essa instituição de ensino. Eu vou repensar para que serve a função da escola. Vou ter que repensar toda a situação ensino-aprendizagem, porque eu tenho um foco, que é empreender em prol do sonho do aluno. A disciplina irá abordar também estratégias para serem utilizadas pelo professor em sala de aula, com foco no trabalho em torno do sonho. Então, o próprio Dolabella já traz as dicas e as estratégias, está no nosso material didático. Vocês vão procurar fazer a leitura. E essas estratégias são para que se aborde o sonho. Como que eu trabalho com o sonho? Lá também vai ter o material de suporte. Como que vou dar suporte para que o aluno possa realmente trabalhar com o sonho? E a gente tem até a questão de como trabalhar com o erro, porque não vai ser de primeira que ele vai alcançar os objetivos do sonho dele. Então, o próprio erro tem que ser visto como uma possibilidade de começar de novo com mais inteligência e não como um fracasso. Tem uma frase do Paulo Freire que é bem importante para a gente trazer ela para a pedagogia empreendedora. A gente se torna educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. O que é fascinante na educação empreendedora, na pedagogia empreendedora? É que essa possibilidade do professor construir sua própria metodologia, aplicar e repensar constantemente, para que ela passe a entender as singularidades de cada situação, de cada educando, e assim encontrar neles o retorno esperado. Será esse constante readaptar-se que fortalecerá o seu trabalho enquanto professor e empreendedor. Então fica o convite para que você
aprenda sobre a pedagogia empreendedora, estude as estratégias de implementação e passe a formular a sua estratégia também de implementação. E a partir dela, você vai reelaborar constantemente de acordo com cada situação, de acordo com cada aluno. Bons estudos!